Precisamos falar. Precisamos falar de mais um assunto. Na verdade, é um assunto que, não sei, eu tenho bastante frustração quando eu falo sobre isso, né? E frustração e tristeza, que é a questão da vulnerabilidade. Porque, assim, de verdade, eu não sei muito bem o que está acontecendo hoje com as pessoas. E comigo, né? Tipo, com todo mundo. Eu me incluo nesse balaio aí. Porque eu sinto que a gente tem, né? A gente evita, de certa maneira, entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, com as nossas imperfeições, com o que a gente não gosta, né? Ou com o que a gente acredita que outras pessoas não gostariam de ver em nós. Cara, só que eu acredito, né, que essa questão da vulnerabilidade, ela é um assunto complexo, profundo e maior do que aparenta ser, né? Primeiro porque eu acredito que, de alguma maneira, somos sistematicamente forçados a bloquear as nossas vulnerabilidades. Eu acho que isso vem desde cedo, sabe? Tipo, eu pelo menos tenho algumas lembranças desde cedo de como eu me sentia mal quando aconteciam situações onde eu me sentia vulnerável, né? Onde eu me sentia fracassando, onde eu errava, onde eu falhava, onde eu expunha algo meu que virava deboche, virava chacota, enfim, era mal visto, né? Não era acolhido. E eu acho que isso, né, como disse, vem desde cedo, e por isso que eu falo que eu acho que sistematicamente a gente cresceu, né, e acabamos sendo educados a sermos fortes o tempo todo, né? A gente tem que ser bom o tempo todo. A gente foi ensinado de que o erro, ele é ruim, fracassar é ruim, né? Se sentir incapaz algumas vezes é ruim, né? Se sentir frágil algumas vezes é ruim. Ter dificuldades com algumas questões é ruim. Então, assim, no final do dia, e acho que eu puxando, né, pro meu lado, principalmente dentro desse universo masculino, eu de fato acreditava que eu tinha que ser bom o tempo todo, né? Eu tinha que ser um cara extremamente habilidoso, saber tocar diversos instrumentos, bateria, guitarra, violão, saber ser versado em diversos assuntos, ser inteligente, né? Tem que ser bonito, tem que ser bem relacionado, sabe? Então, cara, a gente acaba querendo tantas exigências que, né, a gente toma como verdade porque, né, eu acredito, né, na minha cabeça parece que seguindo essas exigências, essa lista de coisas que temos que cumprir, a gente vai conseguir de alguma maneira ser merecedor, né, de algum status, né, ser merecedor de conquistas, entende? E aí eu acho que isso é muito ruim, sabe? Eu acho que isso é uma grande mentira, entende? É uma grande falácia que eu li pra você aqui agora. Foi mal, eu tava brisando. Eu acho que as coisas, elas estão, né, de uma certa maneira só se transformando, mas eu acho que a cobrança por sermos perfeitos, ela ainda existe. Eu vejo que eu, pessoalmente, né, falando, tenho algumas dificuldades em assumir algumas imperfeições minhas e algumas questões minhas que eu vejo como falhas, né? Então, não saber de alguma coisa, ter que pedir ajuda, sabe? Tipo, ter dúvidas, não entender, não saber a resposta. Então, assim, são questões, né, e coisas aparentemente normais que dentro desse contexto, né, e dessa criação e dessas crenças que eu tenho, eu acho que outras pessoas também têm, acabam se tornando grandes coisas porque acabam sendo assimiladas como um certo tipo de imperfeição, de fracasso, né, e de
vulnerabilidade, sabe? Eu acho que tem até um livro, né? A Coragem de Sermos Imperfeitos. E eu acho que ele fala muito disso, sabe? O quanto a gente não assume o que a gente é de fato nas coisas ruins e nas coisas boas, sabe? O quanto a gente não abraça nossas vulnerabilidades como algo positivo, onde a gente pode ter um terreno de aprendizado e crescimento. Pessoal, aqui o meu roteirista, ele pediu para eu dar alguns exemplos. E de verdade, tô aqui tentando pensar em alguns exemplos, porque, né, no dia a dia é difícil a gente perceber, né, alguns momentos, mas e algumas coisas elas são mais sentidas do que processadas racionalmente, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho um bloqueio muito grande em pedir ajuda, porque eu tenho pra mim que eu tenho que resolver as coisas sozinho o tempo todo, sabe? Porque eu sou capaz disso, porque eu, Rodrigo, né, sou forte porque resolvo tudo sozinho. Então, pra mim, é muito difícil pedir ajuda, né? E isso, cara, algumas vezes é terrível, porque me deixa extremamente estressado, sobrecarregado, frustrado, sabe? E o quanto, às vezes, o estender a mão ou ir atrás de alguém que estenda a mão pode ser algo muito benéfico pra mim, sabe? Tipo, pode me ajudar de fato. Mas eu tenho um medo de, quando ir pedir ajuda, as pessoas verem eu como uma pessoa menos capaz do que elas esperavam que eu fosse. Eu sou um cara muito sensível. Não, eu sou... Ninguém tá julgando. Você tá. Não. Eu sou um cara muito sensível, tipo, eu choro muito em filmes, entendeu? Só que eu não gosto de chorar em público, sabe? Eu choro muito sozinho. Minha vida é uma melancolia. Minha vida eu choro muito sozinho, eu choro muito vendo filmes, só que eu não gosto de chorar em público, eu tenho um bloqueio, as lágrimas secam, né? E não é porque eu não estou com vontade de chorar, mas é porque eu tenho um bloqueio tão grande que eu tenho pra mim que eu não posso chorar em público. Eu acho que as pessoas vão olhar pra mim, elas vão falar de mim, elas vão rir de mim, elas vão... Só o fato de questionarem por que eu tô chorando já me faz sentir o estranho, né? O deslocado. Nossa, mas por que você tá chorando com isso? Porque eu tô, entendeu? E me deixa, sabe? Mas é isso, então acho que isso é um outro exemplo, assim, de uma questão minha, que assim, é uma questão minha, mas que eu acabo transformando ela em vulnerabilidade. E eu acho que é isso também, sabe? Tipo, às vezes muitas coisas, elas não são vulnerabilidades de fato. São questões nossas, da nossa natureza, que, né, a partir de diversas crenças que nós construímos sobre a vida, acreditamos que é uma vulnerabilidade, sabe? E quem falou que chorar é vulnerabilidade? E aí, né, acho que nessas minhas reflexões e com tudo isso que eu falei, pra mim fica muito mais simples, né? Não simples, né? Porque o assunto é complexo, mas faz muito mais sentido entender essa cobrança pela perfeição, pelo ser humano perfeito como algo cultural. E a gente faz isso o tempo todo, sabe? Tipo, a gente sempre procura as qualidades das pessoas. A gente sempre procura o que aquela pessoa é boa, sabe? Tipo, o que é bonito nela, o que é bom nela, sabe? Tipo, nosso olhar é treinado para reconhecer as conquistas, para reconhecer as qualidades, para valorizar isso principalmente. Então eu vejo o quanto culturalmente a gente reproduz, né, um sistema onde certos tipos de comportamento eles são bem quistos, certos tipos de comportamentos não são tão bem avaliados porque representam essas imperfeições, essas vulnerabilidades. E o quanto isso enfraquece a gente por dentro, sabe? Eu sou meio que dessa contracultura de achar a vulnerabilidade algo lindo, sabe? Porque eu acho que abraçar as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades é nada mais do que reconhecer, né, e acolher aquilo que nós somos, né? E cara, por mais clichê que isso seja,
a gente não é máquina, entendeu? A gente não consegue acertar o tempo todo. Então, eu acho que ser vulnerável faz parte da condição humana, né? Até porque, ao longo dessa vida, a gente já passou por diversas situações, diversas experiências que podem ter gerado, nos gerados alguns traumas, né? Algumas questões emocionais ou até mesmo psicológicas que muitas vezes a gente não tem muita consciência delas, só que isso não quer dizer que elas não existem. Elas existem e acabam se manifestando através da gente em comportamentos, em gestos, em falas, em crenças. Então acho que todo mundo é vulnerável em uma certa medida, sabe? Tipo, em um certo nível. E eu acho que esconder isso ou negar isso acaba sendo mais danoso do que benéfico, entende? Ai, todo mundo na mesma. Pra que falar tudo isso? Porque eu acho que, apesar de tudo, existe um tabu. Existe um tabu muito grande. A gente tem medo de ser vulnerável, né? A gente tem medo de que as pessoas encontrem as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, porque vai que, sei lá, a gente deixe de transmitir aquela imagem de uma pessoa boa, uma pessoa feliz o tempo todo, uma pessoa perfeita o tempo todo, uma pessoa capaz o tempo todo. E eu acho que a gente não é capaz o tempo todo. É muito difícil sermos autocapazes o tempo todo. A gente precisa reconhecer que não conseguimos 100% do tempo, sabe? Mas existe, né? Eu acho que isso é um dos motivos que mantém esse tabu. Existe a crença de que a vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Então, pessoas vulneráveis são pessoas fracas que possuem pontos falhos, né? Pontos de fraqueza. E eu acho que não, né? Eu acho que a vulnerabilidade, muito pelo contrário, ela é um ponto de fortaleza. Porque quem olha para as vulnerabilidades está, na verdade, olhando para as suas sombras, né? Olhando para as suas questões que são mais difíceis de serem resolvidas, olhando para dores, olhando para traumas, sabe? Tipo, olhando para questões muito profundas nossas. E eu acho que isso já é um grande exercício de autoconhecimento e de fortalecimento. A vulnerabilidade, ela fortalece o ser humano, né? E não só isso, eu acho que ela é um dos aspectos mais bonitos de ser humano, né? De ser um humano. De ser um humano. Cara, o que eu tô querendo dizer com esse desabafo, com todo esse vídeo, é que, por um lado, eu tô triste, porque eu percebo isso em mim muitas vezes, e eu também percebo isso nas outras pessoas, que a gente esconde muito isso, né? Tipo, as nossas vulnerabilidades e as nossas fraquezas, por achar que isso justamente nos enfraquece, né? É um medo de se expor gigante, né? A gente tem medo de se expor. Então, um dia eu vi de um cara, né? Um mestre, assim, que eu tenho muita consideração, que ele fala que temos um cagaço existencial. A gente tem um cagaço existencial, sabe? A gente tem que fazer as coisas tudo assim, não sei o que, para na nossa cabeça, né, sermos bem acolhidos, bem queridos, porque, né, imagina se não, já era a nossa existência. Mas é isso, sabe? Eu queria trazer um pouco disso, porque eu acho que a vulnerabilidade, ela entra um pouco nesse cagaço existencial, né? Ela dá medo, dá muito medo você abrir um pouco as suas vulnerabilidades e permitir que as pessoas saibam delas, né? Mas eu acho que, cara, novamente, né, com autoconhecimento, com um olhar de verdade profundo e sincero em querer se entender e querer ir trabalhando isso acaba se tornando, tipo, uma das suas maiores fortalezas, sabe? Mas enfim, gente, eu acho que é isso. Então eu queria passar essa mensagem e incentivar vocês e a mim mesmo, né, publicamente, a se aceitar mais como somos,
a respeitar mais o que somos, a respeitar mais as nossas limitações, as nossas qualidades, os nossos defeitos, né? Nossos defeitos, eu quero dizer, o que não somos tão bons assim, e acolher tudo isso com muita compaixão, com muita sinceridade e com muita verdade, né? De querer realmente enxergar isso como parte de nós. E é isso, eu acho que isso é extremamente difícil hoje em dia, nos assumir por inteiros. É praticamente um ato de coragem, mas sejamos todos nós corajosos nesse sentido. Enfim. Ai, até chorei aqui, peraí. Mas é isso, pessoal. Espero que essas mensagens, essas reflexões tenham reverberado com algum de vocês aí. E é isso. Era isso que eu queria trazer hoje no canal. Eu acho que era isso que precisamos falar, não só hoje, mas muitas outras vezes. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem os comentários que vocês querem falar, de assuntos também que vocês refletem sozinhos em casa e vocês acham que é legal trazer também pro YouTube, pra gente refletir em público. Podem comentar, e se não gostou desse canal, muito obrigado também, você fez parte dessa minha jornada De vulnerabilidade. de vulnerabilidade. E é isso, gente. Então, valeu.